Olá! Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Jéssica Prafá, aqui no nosso Pod Prana, um podcast cheio de prana, para falar sobre o feminino. E aqui a gente conversando um pouquinho antes, a Jéssica estava me contando que está fazendo um curso de formação de yoga do útero, né? Isso, aham. Uau! É um curso muito bacana, assim, que a Michelle trouxe para o Brasil e em que traz a metodologia do yoga, só que observando o corpo feminino e como a gente consegue trazer uma prática mais alinhada com os nossos ciclos, Ah, né? Então, não é uma prática igual todos os sim. dias, todas as semanas, que nós mulheres somos cíclicas, né? Então, 4 fases no mês. E Uhum. essa metodologia, ela traz muito esse olhar em como a gente consegue, em cada fase, trazer a nossa potência. Uhum. Então, é muito legal, assim. Sim, alinhada com os ciclos, né? Uhum. Sabe que quando você aceitou vir, né? Ah, eu Aham. fiquei tão feliz porque eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Somos 5 filhos e 4 irmãs. E teve uma época que a gente morava sozinha e tinha vizinhas, as vizinhas eram meninas e muitas meninas junto, né? Aham. E existe essa sincronicidade do ciclo, né? Sim. E, Aham. e, e claro, ser jovem, com 14, 15 anos, 16, a gente não tem nem noção do que é isso, né? Mas era algo que me chamava muita atenção. Daí mais pra frente a gente vai entendendo tudo, né? Aham. E é algo, é uma sabedoria tão ancestral e tão rica que aos poucos vai se perdendo no, Sim. no, no mundo moderno e que você traz com tanta mestria e com tanta Sim. potência que eu acho Aham. lindo. Por isso que hoje eu trouxe a Jéssica para contar um Aham. pouquinho do teu trabalho pra gente, Ai, né? eu só agradeço pelo convite, fiquei muito honrada de poder estar aqui também, assim, amo teu trabalho desde sempre, lá do comecinho, muitos anos Aham, atrás que eu te conheci. Então é um prazer estar aqui podendo falar sobre isso, né? Que aham, é um tema muito bacana, assim, e que impacta esse olhar para o feminino, não só para um corpo mulher, mas para a uhum, sociedade em geral. uhum. Porque a gente vê, né, que a natureza ela é feminina. E a gente vê tanta devastação, tanta falta de cuidado também no mundo, né? E isso mostra o fato de cuidado que nós temos com o feminino, né? Então, esse trabalho que eu venho fazendo já há quase 7 anos, desse olhar do feminino, é justamente para que a gente possa resgatar dentro de nós essa sabedoria e aí trazer para o externo também, É um né? resgate, né? Porque é o reflexo de algo que dentro da gente, né? Enquanto humanidade que tá ferido, né? Exato, porque a gente vê como a gente trata com descaso a mãe natureza, né? Não dá o valor que ela merece realmente, abusa dela também, assim como a gente observa isso dentro de um corpo mulher, né? Dentro de a estrutura nossa da sociedade que a gente vive, que é patriarcal hoje, né? Que acaba colocando tudo que apenas que é do masculino é importante. Uhum, E o que a gente traz do feminino, não é que o feminino é mais importante, jamais, mas que os dois são importantes iguais. E uhum. que a gente precisa trazer esse equilíbrio dentro de nós, né? Não ficar só no masculino, mas também não só no feminino, E, né? e, e não nesse conflito, porque na verdade são potências de naturezas diferentes e não diz também apenas em relação ao corpo fisiológico, físico, né? Não, não Exato, é o tipo da energia, né, que se move. exato. Hoje essa semana eu estou trabalhando muito a questão da energia de saber receber, que tem muito do feminino, porque a gente é criado muito para ação, para fazer, para o masculino, né? Quando você Aham, traz a fala do patriarcado, o mundo é da energia do movimento do masculino, né? Da com razão, certeza. do retilíneo, e esse outro lado ele fica muito apagadinho e que a gente precisa resgatar e fortalecer, né? Exato, e saber quando utilizar, né? Porque, obviamente, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente vai ter que ter uma energia mais masculina. Hum. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter direção, a gente tem que ter É, pensamento racional. Então, não é algum contra o outro, é, é saber quando utilizar. Só que eu percebo, assim, tem muitas mulheres que chegam pra mim justamente por isso, e falando assim: ai, Jéssica, eu queria ser mais feminina, eu sou muito masculina, uhum, mas eu não queria ser fraca, eu não queria ser vulnerável. uhum. Como se a visão do feminino fosse aquela mulher submissa, chorona, Fragilizada. fragilizada, Uhum, né? E na verdade não é bem assim. uhum. A mulher ela tem essa energia do movimento, né? A própria Shakti, né? Que traz esse movimento, a dança, o corpo, a vida. E Uhum. é importante que a gente assuma isso dentro de nós, esse nosso feminino, sabendo onde colocar, né? Sim. Ele. Então, obviamente, no meu trabalho, eu vou assumir essa versão mais masculina minha. E tá ótimo, perfeito. Uhum. Mas em casa, com as minhas amigas, com a minha família, como que eu lido com esse meu feminino? Uhum. Como que eu me. E até mesmo comigo mesmo, né?
Como que a gente se nutre, como que a gente se cuida, como a gente se automaterna. Às vezes a gente se lida também, assim, não querendo ver as nossas emoções, não se machucando muitas vezes internamente, né? Nessa rigidez profunda de tem que saber. A mulher hoje moderna, ela tem que estar sempre bem arrumada, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta dos filhos, da casa, de tudo, É. né? E quando que sobra tempo para ela se cuidar e se amar? Então, um dos pontos que eu sempre trago assim no meu trabalho é esse. Quando que você tira esse tempo para se olhar, para se cuidar, para fazer coisas que vão te nutrir internamente? E é interessante porque às vezes a gente está tão desnutrida que parece que não vê por onde, né, começar esse espaço de autonutrição, né? Até porque a primeira coisa que se fala é eu não tenho tempo, né? A realidade é assim, ai, mas eu falo, mas precisa fazer uma coisa pra ti. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho, tenho casa, tenho filho, tenho marido, eu não tenho tempo. Aí eu falo, tá, mas tu tem tempo pra cuidar da casa? Tem. Tem tempo pra cuidar do marido? Tem. Tem tempo pra cuidar dos filhos? Tem. Tem tempo? Tem. Por que não sobra pra ti? Porque a gente foi ensinado a servir, né? E é um dom do feminino, é É uma gostoso. energia, um aspecto, né? É. Energia do feminino, né? E não tem nada de errado nisso, só que o ponto é, eu não posso só servir e não me servir. É encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que quando a gente fala de feminino, a gente fala muito de equilíbrio. Então, eu vou servir, mas sempre fala, se sobrar tempo, eu cuido de mim. Aí eu falo, não, tu vai ter que tirar um dia, pelo menos um dia da tua semana, do teu... Botar na agenda, né, Jéssica? Exato, botar ali. Aí eu uso do masculino, vou escrever ali, vou ser rígida nisso, ter esse controle de que pelo menos uma vez por semana, pelo menos, eu vou tirar um tempo pra mim. Seja pra ir fazer uma massagem, seja pra fazer algo que me nutre. Às vezes eu falo, vai tomar um café sozinha, vai numa padaria, desliga o celular, leva a tua criança, come um bolo bem gostoso. Seja feliz ali contigo por um momento. Ou busque aquilo que te nutre, né? Experimenta e vê de onde vem, né? Também, né? E o teu trabalho também não é só individual, né? Não, também faz um trabalho bem lindo em grupo, né? Em círculos, né? Sim, De mulheres. Isso, faz atendimentos individuais, né? E os grupos também, que aí eu trago tanto a parte do yoga junto com o cacau também, né? Então, e as práticas de liberação de memórias uterinas. Porque o feminino, né? A gente observar o formato de um útero, ele parece um cálice, né? Então, a gente tem a tendência, e é natural, até porque na frente dele a gente tem um chakra, né? Que ele capta as nossas emoções. Então, a gente tem a tendência de armazenar muitas coisas ali. Histórias nossas, tudo que a gente vivenciou, pessoas com quem a gente já se relacionou. A gente traz energia para o nosso corpo também, fica no útero. Sem contar das nossas antepassadas, que isso também fica Linhagem, né? da nossa Da linhagem. família. Exato. Hoje a epigenética, ela já mostra que a nossa genética, os nossos genes são codificados nos nossos ancestrais, não apenas as nossas características físicas, mas também emocionais e comportamentais. Então, tudo que eles vivenciaram, a gente tem dentro de nós. E nós, mulheres, fica na região uterina. O útero também, ele é um centro de poder, de criação. A gente pode criar um filho, certo? Mas olha que bênção que é isso. E a potência, né? É uma potência, né? Demais. Só que imagina, se dentro do meu útero eu tenho muitas memórias de dor, de sofrimento, de padrões de abuso, de violência, de escassez, ali é um centro de criação. Eu vou criar mais e mais e mais e mais disso. Aí a gente vê, às vezes, mulheres que estão incansavelmente no mesmo padrão e não conseguem sair. Por quê? Precisa fazer essa liberação de memórias uterinas. E aí, muitas vezes, em grupo, a gente faz esse tipo de dinâmica, né? E a dinâmica são dinâmicas físicas de liberação de memória ou acaba sendo só a vaporização? Como que é o trabalho para purificar as memórias uterinas, assim que se... Tem diversas linhagens e diversas formas. Tem a vaporização uterina, que eu amo, e eu sempre que venho até mim eu ensino para fazer em casa, porque eu acho que um dos rituais de nutrição que a mulher deveria ter é a vaporização, né? Uma técnica milenar, tem, meu Deus,
muitos benefícios para o corpo físico, mas não só ela, né? Ela pode sim ser uma forma de limpeza uterina. Uhum. Eu não gosto de falar o termo de limpeza, que parece que a gente é suja, né? E não é suja, não. Já Não é por esse lado. não é uma liberação, né? Aham. Então, a gente pode fazer através de meditações também, né? Uhum. A gente faz através de uma guiança, a gente consegue acessar esse campo. Uhum. Tem como fazer também uma que eu faço, essa é um pouco mais individual, que é um benzimento com ovo. Um ovo de galinha mesmo, tá? Uhum. É muito legal, é um benzimento andino, porque o ovo ele tem essa capacidade de transmutar coisas, né? E ele dá um início a uma nova vida. Então a gente consegue fazer com ele. Acho que quem for de cidade menor vai lembrar que antigamente tinham as benzedeiras que faziam Usavam. com ovo, amarrava assim. Ah. E eu aprendi essa técnica, adoro, acho ela muito bacana. Aham. E tem a forma também através de movimento corporal, Tá. alinhado com a respiração, né? Aham. Então, isso tudo a gente consegue fazer uma liberação bem bacana, assim. E a gente tem resultados muito legais. Não só no emocional, mas também na questão fisiológica. Tem uma mulher que tem um ciclo desregulado, tem cólicas, quando tá passando pela menopausa e tá com muitos. Sintomas. Isso, a gente consegue trazer uma regulação no corpo feminino através dessas práticas de liberação. Uhum. E a medicina do cacau daí vai trabalhado já na energia do coração, Sim. nessa energia amorosa. Exato, é Uhum. abrir esse cardíaco para que a mulher possa levar amor para isso. Hum. Só que também ele também trabalha no útero. É uma coisa que as pessoas não falam muito, Não, é verdade. só que uma das melhores formas de limpeza e liberação é o cacau. Aham, Porque o cacau, na composição dele, ele é rico em magnésio. aham. E o magnésio, olha só, ele é utilizado no nosso corpo por mais de 300 processos metabólicos. Mas um deles inclui a liberação muscular. Ele relaxa a musculatura. Uhum. E aí a gente tem 2 músculos que trabalham sem parar, nós mulheres. Sim, O útero e o coração. sim. O útero é E daí vão músculo. conversando. Exato. Aham. Como ele é um músculo, a camada externa do útero, Sim, você toma o cacau e libera isso. Então, se sim. tá tensionado, se tá rígido, solta. Por isso que na pré-menstruação ou quando tá com cólica, eu sempre falo, toma uma xícara de cacau. Aham. Ou até a gente tem vontade de comer doce, não tem? Aham, que é justamente o pedido, né, do corpo Pro para cacau. poder aham, aham. Pra poder Relaxar relaxar. e soltar, né? Exato. Porque a gente tem dificuldade nisso. Acho que é o maior desafio. Ai, Mas isso eu sei acho que soltar. enquanto humanidade também, né, Jéssica, assim, porque se for falar do feminino, também é o feminino que existe dentro dos homens, né, e a relação que a gente também estabelece com o nosso masculino, né, essa dança, né. Exato, essa dança entre os dois, e É. obviamente, porque a gente está num mundo muito instantâneo, muito. Hoje, com a modernidade, com a tecnologia, que é maravilhosa, né? Senão a gente não estaria aqui Sim, hoje. sim. Mas o desafio é que a gente está acostumado a ter tudo na palma da mão, É, tudo rápido, é. tudo ali. E a gente se cobra muito por isso. Então a gente não tá sempre fazendo, sempre querendo melhor. E tem um lado bom, obviamente, mas tem um lado desafiador é que vem esse excesso de controle, né? A gente não consegue relaxar, né? Uhum. Quando antigamente, usava o celular só para ligar o telefone, aí Uhum. tinha tarde, descansava às vezes, não tinha aquela preocupação de estar ali olhando, Tanta vendo das urgência, coisas. né, das coisas. É impressionante, né. E a geração que tá vindo também é uma urgência, né. Eu vejo pelas minhas filhas: "Mãe, vê não sei o quê, vê não sei o quê", daí você vai ver: "Não, esquece". Te aflige, né? Esquece, já resolvi. E é, né, porque temos tempos diferentes mesmo, É, resultado, né, do que é agora, né. porque eles não pegaram a época que a gente pegou em que não tinha, né? E que era uma época boa, assim. É, e Óbvio que facilitou muito a nossa vida, claro, não dá pra. claro, mas Mas, é acabar lidando com esse tipo de coisa, né. é. E aí eu vejo que a gente tá numa era, assim, de alta performance, né? Uhum. Então, sempre mais, eu preciso estar melhor. E claro, é ótimo, a gente sempre quer ser mais. Só que a gente entra na comparação. Ai, fulano já chegou não sei onde, eu tenho que ir também. Uhum. Então, a gente não se permite a ter o descanso necessário. É. E aí, quando a gente vai olhar para o feminino, isso engloba para todos, é entender que tudo tem fases, Hum. tudo são ciclos. Uhum. Assim como a própria natureza. A gente tem o outono, a gente tem a primavera, a gente tem o inverno, a gente tem o verão. Não tem como ser verão o ano inteiro, Uhum. né? Uhum. A gente não tem como colher o ano inteiro, uma hora a gente vai secar.
Isso entra também o envelhecimento, né, que é a questão dessa auto-performance, ela acaba sendo muito cruel com a mulher, né, com a fase que você é anciã, tá, né, Exato. no seu ápice de sabedoria, podendo compartilhar, e a gente se maltrata buscando algo que não buscando o verão onde não é verão mais, né. Uhum. E que tem como atrair essa alta performance, mas em quem eu sou hoje, É, não no que um contexto geral me é, diz que eu tenho que ser, né. isso mesmo. Porque a mulher quando ela entra na menopausa é muito se dito: "Ai, agora não serve pra nada, É, não é mais fértil". é. Só que ela é fértil, só que na sabedoria que ela tem dentro dela e que ela precisa compartilhar Uhum, com o todo, uhum, né. uhum. Só que a gente não quer saber de sabedoria, né, quer saber de status, quer saber de criar, quer saber disso, quer É. saber daquilo, e aí a gente acaba se perdendo. Se perdendo da nossa essência, né. Exato. E é uma crueldade, é muito interessante, né, Jesse, porque é uma crueldade que você entra no período menstrual e o que mais é vendido é a ideia é que não se pode menstruar, contraceptivo que você não menstrua, Exato. você não entra em contato realmente com o ciclo. E no final, quando você deixa, aí fica mais cruel ainda, pois é, agora lide com os, né. Aham. Então é algo, assim, que está implícito e que a gente vai lidando desde pequenininha, né. E não sabe Total. da onde, né, vem esse desassossego de parece que não pertence, porque não pode viver o seu próprio sua própria natureza, né. Porque parece que o nosso corpo ele nunca tá bom. É, Se tá menstruando não tá bom, se é, não tá menstruando não tá bom, é. então parece que a gente nunca se Nunca tá encaixa. é. E é justamente porque se vende que a questão do ser linear é melhor, Uhum, né. uhum, Eu lembro que, nossa, eu tomei anos anticoncepcional de uso direto, porque eu trabalhava com a parte de reprodução assistida, uhum. então se dizia, né, na área da medicina: "Ah, a menstruação não serve pra nada", né, Você então trabalhava em laboratório? sim, aqui na Univale Nossa, que até. interessante. Você Aham. é bióloga? Você Sou participou? bióloga. Aham. Olha. E aí eu trabalhava com a parte de pesquisa, né. E Aham. eu lembro até hoje, o primeiro congresso que eu fui, assim, o pessoal lá, cheguei lá numa banca anticoncepcional de uso contínuo, eu olhei pra aquilo, meu olho brilhou, falei: Novidade, "Yes, né? não preciso mais menstruar agora". Aham. E eu tomei direto, anos, assim, sem menstruar nada. Uhum. Só que afetou muito a minha questão emocional e fisiológica, né, no meu corpo, Uhum. né. Então, só que, eu tinha o síndrome de ovário policístico, Uhum. então esse é o Os resultado. sintomas, aham, aham, O anticoncepcional ele é maravilhoso para alguns casos, né, aham. só que não para todos, né. Como a síndrome do ovário policístico, você colocar um anticoncepcional só vai parar os sintomas, só Uhum, que na realidade não vai resolver o problema, uhum. porque ele vai inibir a ovulação e é isso, né. E daí você em um determinado momento da tua vida fez todo esse resgate do feminino. Sim, aí foi muito bacana, assim, porque eu amava essa área, e aí eu fui viajar, sabe, fui dar uma não estava me tentar me encontrar no mundo, assim, né. Aham, E aí quando eu voltei pra cá de novo, eu queria me encontrar e queria voltar, só que eu não me via mais nessa área, sabe, não me via laboratório, era muito sim. exaustivo de certas maneiras, assim, né. Então eu comecei nesse autoestudo, no autoconhecimento, principalmente com a questão de ayahuasca, e Aham, aí eu comecei a me observar, me conectar mais com as plantas, fiz uma pós em fitoterapia clínica, aqui na Univale também, aí começou a me abrir de novo esse olhar. uhum, E aí, eu lembro que comecei nesse movimento olhar para a questão do feminino, aí eu comecei a parar de tomar anticoncepcional, aí eu comecei a plantar a lua, e aí logo deu 4 meses, assim, eu já engravidei. E foi algo inesperado, porque dentro da síndrome do ovário policístico, um dos aham. sintomas É dificuldade de engravidar. exato. Eu falei: Aham, "Nossa, assim, já rápido?" E não é foi inesperado, assim, mas foi muito amado, né, obviamente, aham. uma surpresa, boa. E aí depois eu passei por um processo de muito difícil na minha gestação, de uma separação bem dolorosa, assim. Foi enquanto você estava gestando? Sim, foi no meu 7º mês. Um Aham. relacionamento bem abusivo, agressivo e que me impactou, assim, de muitas maneiras, sabe. Uhum. E aí eu tive uma leve depressão pós-parto, e aí depois daquilo eu fiquei bem mal, assim, sabe. Era bem na pandemia ainda, todo mundo em casa, já estava naquele E com um bebezinho na pandemia, que medo de várias, né? Uhum. exato. E aí me perguntava: "Nossa, cara, como que eu tô vivendo uma fase a pior fase da minha vida, emocionalmente, mas com a melhor coisa da minha vida?". Uhum. E aí eu olhava pra ele e falei: "Não, eu preciso me melhorar". Uhum. Deu até me emociono, porque ali foi a fase de transformar uma dor em algo positivo. E aí eu fui Uau. buscar
curso de ginecologia natural. Eu falei, não, eu preciso curar esse meu feminino, porque eu sabia que a dor maior estava no meu feminino. Eu me maltratava, por isso que eu traí alguém que me maltratava. Eu tinha desconexões no meu feminino. Então eu falei, não, eu vou buscar alguma coisa. Aí eu fiz o curso de ginecologia natural, ali eu conheci o cacau, e ali se abriu um mundo, assim, enorme. Aí fui fazendo curso de liberação de memórias uterinas, e aí fui buscando cada vez mais, porque na minha mente tinha, eu não passei isso em vão. Eu não vou fazer isso ser em vão na minha vida. Toda essa dor que eu senti, ela não vai ser em vão. Toda essa dificuldade que eu passei com meu filho, né, por não poder ser a melhor mãe como eu queria naquele momento, porque estava debilitada emocionalmente, eu falei, não vou deixar isso ser em vão. E aí que eu fui atrás e que virou uma missão minha de realmente poder ajudar mais mulheres que passam por isso, né? Porque muitas passam e não falam. Eu nunca falava sobre isso, né? Então, daí que virou uma missão, e aí eu consegui resgatar todo o conhecimento aí mais fisiológico que eu tinha, da biologia, Pois é. da reprodução, para essa questão mais holística agora, né? Porque, de uma certa forma, é um caminho que precisa ser percorrido, né? Porque você compreendeu dessa forma bem da razão, estudou, né? Tudo que a ciência tem a oferecer nesse tema, foi para o outro lado, vivenciou profundamente isso a partir desse lugar de dor, de despertar, e agora você, de uma certa forma, consegue traduzir, porque as mulheres que chegam, muito provavelmente são desse lugar mais do científico, né? Porque é o mundo real, o mundo, né? Exato, exatamente. Aí eu consegui encontrar um caminho do meio, É. né? Em que eu consigo olhar para elas nessa questão fisiológica, também ajudá-las nesse caminho mais razão, mas fazê-las olhar para a emoção também, né? Então, eu gosto muito porque aí consegui unir. Aí fiquei muito feliz, falei, ai, consegui resgatar. Que lindo. Até essa semana eu tava. Mês passado, eu tava conversando com a minha orientadora ali da Univale, a gente trocando ideia. Ela falou, nossa, que legal, já tu conseguiu, né? Com Trazer. certeza. Porque acaba que quando as questões aparecem, né, e aparecem muito, a gente sabe hoje em dia de muitas mulheres jovens, muito jovens, que não conseguem engravidar e que, né, não é dito, não é, e numa idade nova ainda, né? E acaba que não tem acesso a esse tipo de mundo, porque é muito estigmatizada, né? E daí você consegue fazer essa tradução, esse meio de campo, e Exato. justamente porque você sabe do que se trata, né? E aí é muito legal que aparecem muitas tentantes para mim que estão passando por processos de FIV. E aí eu falo, nossa, que legal, já trabalhei do outro lado, né? Então eu já acompanhei como é que é esse processo, então eu sei o quanto é desafiador e o quanto você realmente precisa de um acompanhamento emocional e complementar integrativo também, né? Porque é uma fase delicada. Porque, como a gente falou, a mulher, ela tem essa expectativa de ser mãe. O mundo coloca essa expectativa sobre ela. Nem sempre ela precisa ser, não é uma obrigação, ela faz o que ela quer com o corpo dela, mas tem essa pressão, né? E com a rotina de trabalho que a gente tem hoje, muitas mulheres deixam para pensar isso numa idade às vezes um pouco mais avançada, dentro da medicina. Exato. E aí chega nessa hora, elas às vezes apresentam certas dificuldades. E aí já gera toda uma pressão de que ela não vai conseguir, agora o tempo está correndo. E aí o emocional para a fertilidade, esse é o primeiro passo. Se a mulher está desestabilizada emocionalmente, vai ser complicado para ela conseguir uma gestação, porque impacta muito na regulação hormonal, a nossa emoção. Então, é muito legal quando a gente consegue, para um tratamento, ter esses dois juntos, né? Então, eu sempre indico a parte de psicologia também, todo um tratamento integrativo para que ela possa voltar para o eu dela, soltar os padrões e aí se abrir. Porque a fertilidade, né, o gestar é se abrir. É verdade. Para receber algo. Que nem tu falou no começo, o receber, né? O receber, né? Que é tão difícil, né? Então, mas a mulher precisa, se ela quer gestar, ela precisa receber. Se abrir. Ela precisa receber. E aí a gente faz todo um trabalho para que ela consiga fazer esse processo de abertura, né? E muitas conseguem, muitas que já tive mulheres que eram ditas como inférteis, né? Com processos intensos e que conseguiram gestar tranquilamente, naturalmente, né? A partir do momento que ela fez essa ressignificação, esse olhar para o feminino dela de maneira diferente. Compromisso consigo mesma, né? No primeiro lugar, né? Exato.
E isso transborda, né, aos poucos, vai transbordando, né, no olhar, não diz respeito a padrão, né, é aquilo que transborda que vem de dentro realmente, né. Exato. E é algo muito interno mesmo, porque como eu falei, tem muitas mulheres que chegam: "Ah, mas eu sou muito masculina". Eu falei: "Tá, tu não tem como mudar tua personalidade. Aham. Tu és assim, seja assim". Por que que a gente tem que achar que ser mulher É. é ter cabelo solto, comprido, andar de vestido, flores no cabelo? Se quiser ser assim, seja, mas a mulher ela pode ser quem ela quiser. É. É mais um processo interno desse receber, dessa energia feminina internamente. O Uhum. externo, Pô, não é o que vai determinar, né, definir, né. mm-mm. É um processo de como ela lida internamente com as emoções e principalmente nessa questão do automaternar. Como que ela se cuida, Uhum. como que ela serve ela mesma, Uhum. sabe? Porque a gente vê, né, às vezes, um exemplo básico, a gente vai receber uma visita, ai, a gente faz uma mesa bonita, aquela mesa posta, tudo maravilhoso. E aí quando eu tô em casa sozinha, É, o que que eu faço pra mim? é. Mas eu comandando assim, nem Uhum. presto atenção. Uhum. Né, que a gente acha que é egoísmo, "Ah, eu tenho que pensar primeiro em mim, eu sou egoísta". Uhum. Não, Uhum. óbvio, se você passar por cima de outro, não, também não, aí você É. é egoísta, né. Mas cuidar de você primeiro, Uhum. para depois estar bem e transbordar nesse cuidado com o próximo. Uhum. É. Ai, que lindo isso. Sim, nossa, muito lindo. E daí vem o ioga do útero que faz esse resgate. Aham. Que faz esse resgate das mulheres conseguirem a olhar para si mesmo, né. Então é uma Uhum. prática que ela é mais suave, ela é mais calma. Eu aliei junto o cacau, né, nas minhas práticas Uhum. que eu faço. Então lembro que eu ando fazendo com o cacau, o ioga do útero e misturei um pouquinho de cada coisa que eu fui aprendendo. E aí eu Sim. fiz o cacau com ioga cíclico, onde Aham. cada semana a gente trabalha o aspecto da lua para a mulher entender a ciclicidade dela. Sim. Então a gente faz na lua cheia, por exemplo, a gente faz uma prática bem intensa, bem expansiva, porque traz essa Uhum. expansão. Na lua nova, um bastante relaxamento, yoga nidra, para ela se acalmar. Uhum. E aí, partir disso e compreender as 4 fases que ela tem Uhum. e aceitar dentro delas 4 fases que a gente tem. Uhum. Ah, mas eu tô na menopausa. Dane-se, você ainda vai ter 4 fases, porque a Uhum. mulher é regida pela lua, então você vai ter. Às vezes não com tanta intensidade, mas você vai sentir também, Uhum. né. E é Uhum. muito importante, porque eu vejo que um dos desafios grandes que as mulheres têm é essa autoaceitação. A gente sempre está em busca de um padrão de estética, um padrão de comportamento, tem que colocar aqui, tem que colocar aqui, tem que me vestir assim, tem que me arrumar assim. Uhum. Claro, quer se arrumar, né, não é nada contra, porque, cara, tem que se cuidar do jeito que se gosta, né. Uhum. Mas não num tom de que só vou me achar bonita se eu fizer isso. Uhum. Aí então a gente não aceita as nossas versões, Uhum. porque a gente sabe que no nosso ciclo a gente muda até a feição. Uhum. Quando a gente tá na pré-menstruação, a gente fica até com uma aparência mais velha, assim. Parece que a gente parece mais, o rosto fica mais seco, assim, e tá tudo bem. Quando a gente tá na ovulação, a gente tá brilhando, todo mundo passa na rua e te olha, assim, uau! Né, ou nas mulheres da menopausa, na lua cheia, tá todo mundo com aquele brilho, assim. Então a gente tem 4 faces no mês, e a gente Uhum. precisa aceitar essas 4 faces. Sim. Normalmente a gente não aceita, a gente quer só da lua cheia. A gente quer só As preferências, né. que As é quando a gente preferências. tá mais brilhando, a É. gente tá mais chamativa, mais magnética. Aham. E aí chega na pré-menstruação, a mulher não quer ter que parar ali pra descansar um pouco mais. Uhum. E às vezes nem pode, né. Nem pode. Mas o que eu digo é encontrar um caminho. Uhum. Óbvio, Uhum. né? Eu sou mãe solo, eu sei como é que é a rotina de Hum. casa, de filho. Então, assim, é complicado, mas tem como fazer, né? Por exemplo, em casa, quando eu tô, assim, muito cansada, eu sei que na pré-menstruação eu preciso desacelerar um pouco. Uhum. Eu vou fazer um escalda-pés, ele vem junto comigo. Hum. Eu falo, Vai amigo, todo vamos fazer um escalda-pés. Aham. Às vezes dá uns estresse, não, faz parte do processo. Mas é criar ali. Não é precisar um dia inteiro, mas 5 minutinhos que tu tem de ir no banheiro, respirar fundo, já é um processo. Mas a gente às vezes não quer, a gente quer continuar aqui. É. E aí fica aquela TPM que é Infinita. infinita.
infinita. Estresse, ou muito choro, ou muita oscilação, né? DPM, na verdade, é tempo para mim, É, o significado dela, né? o recolher, né, necessário. E na possibilidade que tem, né? Então, óbvio, não vou dizer, fica lá a tarde inteira dormindo. Seria ótimo se pudesse, né? Mas não dá, a vida tá aí, né? Só que será que eu consigo os 5 minutinhos, né? Respirar fundo no banheiro. Às vezes o banheiro é sagrado, né? Às vezes é o que a gente tem. Quem tá no CLT, tá trabalhando direto, não tem como. Vai no banheiro, respira ali 5 minutinhos, Uhum. né? Silencia um pouquinho, né? Exato. E aí que a prática de yoga Ajuda, ensina a né? gente bastante, né? E é muito, muito isso, porque é do corpo para além do corpo, e a conexão com o nosso prana, maya kosha, nosso corpo de energia, é toda em cima de plexos e glândulas, né? Exato. Que é a questão hormonal que regula todo o ciclo, né, da mulher. E que vai estabelecer o equilíbrio, né? De uma certa forma, é, tem que respeitar mesmo os ciclos e E uma hora, se a gente não respeitando bem, uma hora na marra vai ter que as respeitar. vidas, o corpo pede para ser respeitado na marra, né? Exato. E aí vem as disfunções ginecológicas, É. né? Então, que nem uma que parece muito pra mim, que hoje que tá vindo muito hoje na sociedade, que é a questão da endometriose. Uhum, E a gente vê muitas mulheres jovens com endometriose, uhum. né? E a endometriose, hoje, ela demora em torno de 7, 8 anos para ser diagnosticada, porque a mulher sente a dor, só que ela acha que é normal, que é um dos sintomas, né? Ou uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Tipo, é normal ter cólica. É normal, toma um Vai ligando remedinho, pra vai trabalhar e deu, É. né? Só que na realidade, por isso que demora para ter, né, o diagnóstico realmente concreto. E depois que tem, muitos indicam cirurgia, muitos indicam anticoncepcional, e é isso. Isso Não por olha pra questão, não né? olha para a questão. Por um período vai funcionar muito bem, a cirurgia ela também ela é necessária em alguns casos, porque tem úteros assim, às vezes, eh, que chega no intestino, passa por vários outros órgãos, né? Então precisa mesmo, né? Principalmente para a questão de fertilidade. Mas se a mulher não olhar para a causa emocional, volta e tudo de novo. Tá, e qual a causa emocional da endometriose, né? Mulheres que não conseguem se acolher. Por quê? O endométrio é a camada mais interna do útero, que é aquela camada, que eu digo, móvel, assim, né? Porque todo mês na menstruação ele descama e sai, né? Então, nosso sangue menstrual é o endométrio, que seria a caminha de um bebê, se fosse fertilizado. Então, olha a potência que o nosso sangue tem. A gente acha que é sujo, que é feio, a gente esconde, mas ia formar uma criança aquilo ali. Aquele sangue ia nutrir e formar uma placenta e um bebê. Então, olha a riqueza que é. Só que aí, pensando nisso, ele seria essa caminha para esse bebê, certo? Se a mulher tem esse endométrio fora do útero dela, ou seja, essa mulher ela tá precisando De caminho, né? de uma caminha, de um acolhimento, de um aconchego, que muitas vezes ela não tem, né? Não teve na infância, principalmente a endometriose vem do arquétipo da mãe, né? Às vezes não teve, mamãe precisou trabalhar muito. Aí, de novo, a gente nunca vai julgar pai e mãe, porque eles sempre dão o melhor. Mas às vezes tem alguns sintomas que E às ficam vezes ali, né? geracional, né? Às vezes tem mais ainda, né? E veio de vó e vai passando, e, né? Aqui não é um tom de acusação, né? É um tom de conscientização. Olhar realmente para Isso, imagina, uma mãe questão, né? que tem que trabalhar fora, tá cuidando ali, então, né? Ela não é um ser humano, né? Então, essa mulher, ela precisa. Só que na vida adulta, ela não tem. Ela é a mãe dela. Então, ela precisa fazer esse processo de ressignificação. Não vai vir de fora, né? Não vai vir de fora. Porque às vezes podia ter a melhor mãe, É, mas mesmo assim não se sentir acolhida porque é um processo interno. é interno. Então, o primeiro passo que a gente faz para endometriose, por exemplo, é esse olhar. Você tá te cuidando? Como é que tu cuida de ti? Como é que tu te trata interiormente? Quando tu faz algo errado, o que que tu fala pra ti mesmo? Tu te culpa, tu briga contigo? Ou te dá um beijinho e fala, vai passar? Que na maioria das vezes é chibatada que a gente se dá, né? É verdade. É verdade. A gente acaba sendo de todos a mais cruel com a gente mesma, né? Exato. É. E aí, o processo feminino
tirar essa madrasta que nem a gente vê nos filmes da Disney, né, que é essa vilã de dentro de nós, e colocar uma mãe como a gente queria ter tido, por exemplo, ou como a gente quer ser, né, trazer esse acolhimento, esse carinho, ao mesmo tempo aquela firmeza de falar: "Vamos, se mexe daí", que tem horas que a gente precisa também, né. É tão interessante, eu sou mãe de meninas, 2, né, e a maternidade eu achei tão rica no sentido de eu poder olhar, né, para as meninas, em algum momento eu acolhi, e ali tinha total consciência que eu estava acolhendo a minha menina, né, desse lugar, né, de que elas estavam vivenciando, mas esse processo de poder acolher a própria menina que também faltou colo em algum momento, né. Exato. E é disso, né, que se trata a energia do feminino, né, essa Totalmente. questão do acolher, da amorosidade, da nutrição, do poder revisitar, do olhar com amor também para aquilo que não recebeu, né, Exato. entender. Porque na prática, quando a gente se torna mãe, a gente aceita muito mais a nossa mãe, Aham, nossa, muda né. o olhar total. É um respeito que vem na hora, né. Exato. Porque quando a gente via, realmente a gente sabe como é que é na prática, a gente tem a idealização: "Não, eu vou fazer isso", Aham. e às vezes a gente não consegue. É, Nem um não, pouco. a maternidade é algo realmente. É uma grande escola, né. É uma grande escola mesmo. A gente aprende a amar para depois aprender a deixar ir e passa a respeitar, né, as que vieram antes, assim, realmente, né. Compreendendo, O porque ainda tem movimento umas da coisas. vida, né. É, É. e é muito lindo. E aí como a gente aí eu, né, eu sempre gosto de falar, imagina, né, as tuas antepassadas te deixaram toda uma linhagem ótima e não tão boa também, de, Hum, né, de emoções, de padrões. Você fazendo esse olhar para o teu feminino, imagina, porque você um dia vai ser uma ancestral. hum, E olha que mágico a oportunidade de você ser lembrada por esse movimento que você fez, de uhum, dizer: "Não, uhum, agora basta. hum, Agora eu vou me cuidar, agora eu vou fazer diferente". hum. E isso a gente vai mudando o mundo assim, É, com as nossas filhas, aí depois com os netos, depois com os bisnetos, porque a gente sempre melhora um pouquinho, né. sim, Então imagina, elas vão melhorar mais ainda e assim a gente vai passando, é. né. É interno, né. Daí quem sabe a gente veja um mundo com certeza diferente, né, Sim, fazendo esse trabalho interno. exato. É um trabalho que a gente Uhum. tem que, né, começar assim, Tem que dentro de abraçar, casa. né, é um trabalho de amor, né. Exato. E principalmente com as meninas mais jovens, né, Uhum, mostrar para ela principalmente essa questão da menstruação, assim, sabe. uhum, Eu falo muito, assim, tem um livro até da Morena Cardoso, uhum, que se chama A Menina que Virou Lua. uhum. Ele é um livro lindo, maravilhoso, que explica para as meninas de uma maneira lúdica e mais conectada com o feminino, Uhum, o que que é o processo de menstruação. uhum. Então esse eu já tenho lá em casa, volta e meia tem uma menina, eu já entrego para ler. Porque se a gente soubesse, pelo menos eu quando fiquei menstruada a primeira vez, nossa, eu escondi, eu tinha uma vergonha danada, É. eu achava aquilo horrível, sabe, pior coisa do mundo. Uhum, E isso, a menstruação é a coisa mais feminina do nosso corpo. uhum. Quando a gente aceita ela, a gente tá aceitando ser mulher, É, porque é, é o primordialmente que nos difere, é. né, enquanto corpo mesmo, assim, né, então o útero que menstrua. Então, aceitar essa menstruação é um processo muito bacana, né? E ensinar as meninas esse olhar, às vezes a gente não consegue, mas no que dá, aí é nossa, a gente tá plantando uma sementinha assim fantástica, porque uma fala para outra, que vai falando para outra, e a gente vai mudando o mundo, Mudando tudo, com certeza, né? com certeza. Forma como a natureza, né, como a gente trata a natureza, mudando tudo Tudo, pra frente. exato. Porque é um reflexo, né? É, do que tá dentro, né, se for parar pra pensar, assim, realmente é a forma como a gente se trata, como a gente trata o outro, como a gente se percebe, que é o reflexo que a gente vê, né, fora. Exato. Essa rigidez, sendo tão ríspido e intolerante, né, com toda Isso. que nos rodeia, né. Isso, nessa busca de ser mais ou É. menos. Então, mas é muito engraçado essa questão, assim, a gente observa esse abuso que tem com as mulheres que a gente vê hoje, né, de tantas mulheres vítimas, né,
de abuso de diversas maneiras, de violências físicas, como a gente viu muitos casos nesses últimos meses, né? De agressões físicas intensas, de feminicídios que aumentaram muito. Tudo isso mostra o quanto que o ser mulher, ele é visto como algo ruim. E a gente vê que a natureza é feminina, então a gente trata a natureza da mesma maneira. Os desmatamentos, as queimadas, a poluição que a gente tem hoje em dia, é um reflexo do outro, né? Só que enquanto a gente não curar esse olhar com o feminino, a gente também vai Não conseguir vai curar o conseguir, planeta. não vai conseguir, porque é o dentro e o fora o tempo todo, né? Exato. Né? Então, Bem isso. Oi, amada. Eu trouxe um presentinho pra você. obrigada. Pelo teu sim. Gratidão. Nossa, por toda essa sabedoria compartilhada e que você siga inspirando muito, muito mais. Ela tá em Brusque, mas volta e meia ela tá aqui, né? Jair, Balneário, né? Sempre por aí. Sempre plantando sementinhas de amor, né? Porque a gente consiga ver essa potência que somos enquanto mulheres, né? Com certeza. E olhar para essa nossa força interior, né? Porque a nossa força vem do nosso feminino, vem da nossa ciclicidade, vem da aceitação de quem realmente somos, né? Não querer se encaixar, mas simplesmente ser. Gratidão, Gratidão, Dani, só Jéssica. agradeço. Vou deixar na descrição, porque quando subir o vídeo, eu deixo na descrição tudo como te encontrar, né? Quem se inspirar, quiser entrar em contato. E eu agradeço muitíssimo Que tua agradeço. presença. Uma honra estar aqui contigo e traga muito mais pessoas, continue espalhando todo esse conhecimento, porque é fantástico. Então, gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui. Uma honra mesmo estar aqui contigo. Muito feliz. Tô muito feliz também de te rever. Nossa, e bom. conversar assim, porque acho que a gente nunca conversou assim com tanta calma, com tanta, né? A gente se encontra, mas assim, sentar, ouvir, né? Essa sabedoria que transborda. Muito especial. E a gente fica por aqui, sempre com pessoas inspiradoras e especiais para nos inspirar no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa jornada. Namastê, amor.